Segundo o livro de Crônicas, capítulo 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. E estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga nos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme à prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo. E haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-vos para os vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos de rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que ali se achavam, e depois 3.000. Isto era da fazenda do rei. Também apresentaram aos seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias e Zacarias e Jael, líderes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias, e Semaías, e Nataniel, seus irmãos, como também Asabias, e Jael, e Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito. E as ofertas sagradas cozeram em panelas e em caldeirões e em sartés, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes filhos de Arão se ocuparam até à noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes filhos de Arão. E os cantores filhos de Asaf estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, de Asaf e de Amã e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros da cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemias, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse: Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale do Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações têm falado de Josias até ao dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias e as suas boas obras, conforme que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá.